Olá a todos, eu sou o Felipe Amorim. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do algoritmo de Tarjan, que serve para encontrar vértices de corte num dado grafo. Mas a gente vai elucidar aqui alguns conceitos mais teóricos antes de mostrar a implementação e o código em si. Primeiro, o que é um vértice de corte? Um vértice de corte é aquele que, quando você retira do grafo, ele vai incrementar o número de componentes totais ali no seu grafo. Durante o código e durante o vídeo eu vou falar muito de DFS. DFS é só a abreviação para o algoritmo de busca em profundidade, para percorrer uma área da árvore. A gente vai falar também de marcação de tempo nesse algoritmo. Então, para cada nó visitado durante o DFS, eu vou marcar o tempo em que eles foram visitados. Nada mais é do que uma variável inteira que vai ser incrementada a cada visitação. Então, também a gente vai ter uma variável no nosso algoritmo chamada low. Essa variável low, ela é o menor tempo que eu consigo atingir a partir de um dado nó. Então, para um nó, para um dado vértice, qual que é o menor tempo dos meus vizinhos que eu consigo atingir a partir dele? Se nenhum deles for menor do que minha própria marcação, eu continuo com a minha própria marcação com o low. Mas a ideia é essa, que o low segura ali o menor tempo atingível a partir desse nó como raiz da DFS. Isso vai ajudar a gente muito em encontrar durante a busca os meus vértices de corte. O algoritmo é bem simples a partir do momento que você já tem uma noção de como funcionam os algoritmos de busca em árvore, a DFS. Aqui a gente está implementando a versão recursiva da DFS, então é até mais fácil porque a gente não precisa controlar uma estrutura de pilha. A própria árvore de recursão das chamadas da DFS vão cumprir o papel da pilha. Então, para cada nó U não visitado ainda, eu inicio a DFS com o nó U como raiz. Se seu algoritmo, se seu grafo, tiver uma única componente conexa, você pode iniciar o seu DFS ali para qualquer nó como raiz. Porém, se você não sabe qual que é o desenho do seu grafo, você quer garantir que todos os nós serão visitados, é mais garantido eu fazer esse laço para cada nó não visitado, eu chamo ele como raiz. Para eu garantir, por exemplo, se tiver um grafo com componentes desconexos, que eu passe por cada uma dessas componentes, marcando quais são os vértices de corte. Se seu grafo tiver uma única componente, não tem problema, mesmo dentro desse for, a primeira vez que você executar, todos nós vão ser visitados, e aí você já não vai ter mais uma outra interação nesse for e vai fazer o algoritmo apenas uma vez, para um componente conexo. A partir do momento que você inicializou o seu algoritmo do DFS, a gente vai marcar, inicializar essas variáveis que a gente combinou lá atrás. Do momento da visitação, o valor do low, e vou definir ele como visitado. Alguns códigos, alguns programadores gostam de fazer isso por cores, né? Então, um dado vértice que foi visitado, eu pinto de vermelho ou de preto. Aqui eu coloquei como true ou false mesmo no nosso código. E o próximo passo é... Eu já dei um spoiler lá das chamadas recursivas, mas para cada vizinho de U não visitado, eu vou realizar a chamada recursiva, agora com esse vizinho como raiz, atualizar o meu valor louco, eu tenho que sempre estar olhando quais são os atingíveis, e verificar a condição daquele vértice ser de corte ou não. Isso tudo dentro ali da DFS, né? Eu vou incrementando o algoritmo da DFS para ser capaz de encontrar nossos vértices de corte. E quais são as condições para um vértice ser de corte? Neste caso, se o seu vértice ele é raiz do DFS, raiz dessa árvore gerada, basta que ele possua mais de um filho. Então, mais de um descendente, ele vai ser um vértice de corte se for raiz. Caso o seu vértice não for raiz da árvore DFS, eu preciso que exista algum filho, algum descendente desse vértice, que o low, a variável low dele, seja maior ou igual à variável do tempo de visitação do próprio nó. Então, isso vai fazer com que ele seja um vértice de corte. Vamos lá agora no código dar uma olhadinha em como a gente implementou isso. Bom, eu implementei em Python. Mais uma vez eu estou usando a biblioteca de NetworkX. Ela auxilia as implementações de grafo para a gente não precisa ficar criando listas de adjacência para implementar. É uma interface bastante simplificada. E a Matplotlib para fazer a impressão em tela desse grafo como componentes gráficos. E a primeira função que eu desenvolvi aqui, a gente vai chamar na main, é a função principal, né, que carrega o DFS ali consigo, que é a find cut vertices.
ela recebe como entrada um parâmetro, um grafo G, um nó raiz, root, e T. Esse T é a nossa árvore da DFS. Então aqui só para a gente ver e visualizar como ficou essa visitação, eu também estou gerando a árvore da DFS para a gente ver a carinha dela depois no final. Eu defino uma variável global time, que inicializa em 0. Dentro da função, eu digo que time vai ser referente a essa variável global. Então, a partir do momento que eu chamei, eu inicializo os valores que a gente combinou. Eu inicializo o nó visitado como true, o tempo como tempo corrente time e o low também eu inicializo ele como time. Então, primeira vez que eu olhar para o nó, é isso que eu vou fazer e já posso incrementar o tempo. O próximo nó que eu vou visitar vai ser o tempo mais 1. Adiciono esse nó ao nosso grafo de árvore aqui, de fato, então eu adiciono ele. Né? Aqui, só lembrando do vídeo passado, a biblioteca NetworkX permite que a gente coloque atributos para cada nó do nosso grafo. Né? Então, os nossos nós desse grafo têm os atributos visited, time e low. Feito isso, a partir do momento que eu adiciono, eu vou começar a olhar para os vizinhos desse nó. Então, para cada um dos vizinhos deste nó, aqui chamado de root nesse momento, eu vou verificar se o vizinho já foi visitado ou não. E caso ele não tenha sido visitado, eu posso fazer a chamada recursiva, passando este vizinho como raiz da minha chamada agora. Aqui está a chamada recursiva. Passando por esse momento, eu adiciono o filho ao meu grafo de árvore. Vou atualizar o valor low do meu vértice raiz, aqui fazendo o mínimo, né? É a função que pega o menor valor entre o low do meu próprio nó, que já inicializei como time lá em cima, e o low dos meus vizinhos, dos meus filhos. Então, assim que eu atualizo, caso eu ainda não tenha visitado o filho. Feito isso, eu implemento aqui aquelas duas condições que a gente conversou, de ser de corte ou não. Para isso, os meus vértices também têm um atributo chamado treeRoot, se eles são a raiz da minha DFS. Então, caso isso seja verdade, isso aqui é um booleano aqui dentro, tá? Então, caso ele seja o treeRoot e tiver mais de um filho, então ele é um nó de corte. Percebe que ter mais de um filho aqui, eu usei esse trechinho de código aqui, T, que é a nossa árvore, ponto successors, então se tem sucessores, se esse nó raiz tem sucessores. Então é isso que eu vou ver, é por aqui que eu vou ver se tem filho ou não. Então transformo isso numa lista, pego o tamanho dela, se for maior que 1, significa que eu tenho mais de um filho, mais de um sucessor, então ele é, de fato, um nó de corte, um vértice de cortes, também chamado de vértices de articulação ou pontos de articulação de um grafo. A próxima condição é caso ele não seja um nó raiz da minha DFS. Então, caso não seja um nó raiz da minha DFS, eu verifico se o low do meu vizinho é maior ou igual ao tempo corrente da minha raiz atual. Caso isso for verdade, eu também vou marcar ele como um vértice de corte. Aqui ele também tem o atributo cut. Lá na função main a gente vai inicializar esses atributos como tudo zero ou como tudo false no início, antes, a gente vai mostrar daqui a pouco. E caso eu já tenha visitado, já tenha passado por esse vizinho, né? Então ele não vai cair nesse if, vai cair nesse else aqui, e o meu valor low vai ser atualizado como mínimo entre o low do meu nó corrente e o time dos meus nós vizinhos. Certo, essa é a versão da DFS modificada, né, para o algoritmo de Tarjan achar os nossos vértices de corte. Aqui vamos dar uma rápida olhada na main. Então a gente inicializa o nosso grafo antes de chamar a função, seta o número de nós desse grafo. Aqui dentro ele vai fazer um for adicionando todos os nós na minha variável g em si e inicializando os atributos.
Então, eu inicializo os atributos de treeRoot como false, visit como false, cut como false, time low como false. Então, eu vou inicializar e inserir no grafo todos os meus nós. A partir daí, eu vou adicionar as relações das arestas entre os nós. Então, aqui vai vir nesse trecho, add adds. Vou criar minha variável t, que a nossa árvore vai ser um dígrafo, né? Ela vai ser orientada a partir de um nó e os seus filhos. E vou chamar, como a gente falou no slide, a minha findCutVertices para cada nó ainda não visitado. Então é isso que eu faço. Eu faço um for que percorra todos os nós. Caso ele não tenha sido visitado, eu marco ele como raiz da minha DFS e chamo a função findCutVertices com ele como raiz, né? Obviamente. Aqui a nível de teste, a gente vai imprimir esses grafos e essas árvores em tela. Então, para a gente destacar os vértices de corte, eu só usei um color map aqui. Então, aqueles vértices que forem de corte vão ser vermelhos e todos os outros aqui vão ser pretos, desculpa. E aqui são só mais alguns trechinhos de código para a gente imprimir o grafo em tela. O nome da figura, as posições que meus nós serão plotados. Aqui eu uso essa outra chamada aqui da biblioteca para imprimir como uma árvore, né, bonitinha. Bom, vamos testar. Eu separei alguns exemplos de teste aqui para a gente. O primeiro deles é aquele visto em aula. Vamos executar aqui. Eu acho que já está setado. Tem um número de nós igual a 8 e tem essas arestas. Então, número de nós igual a 8. Tem essas arestas. Só para garantir, mas já estava igual. Vamos executar aqui para ver. Um momentinho, ele vai demorar um pouquinho. Tem bastante coisa aberta no meu computador. Legal. Eu vou dividir a tela agora com os dois. Este aqui é o nosso grafo com os vértices de corte destacados. Então, de fato, perceba que se eu tirar esses vértices aqui do meu grafo, eu vou aumentar o número de componentes do meu grafo, né? Então, de fato, eles são vértices de corte. E aqui do lado direito, eu mostro para vocês como que fica a árvore gerada a partir da minha DFS. Então, funciona para esse exemplo. Vamos testar outros exemplos com números diferentes de vértices ou exemplos mais complexos. Eu separei outros aqui. Então, esse aqui é um grafo um pouquinho maior. Ele tem que ter 3 pontos de articulação aqui, 3 vértices de corte. Tem 9 nós e tem esta relação de arestas aqui. Vamos colar. Já fiz anteriormente. Aqui vou mudar para 9. Salvo. Executo mais uma vez. De fato, a gente pode ver que assemelha bastante a imagem ali. Nosso grafo aqui em cima. Aqui na frente, com 3 vértices de corte. E do lado direito, a árvore visitada, gerada ali pela DFS. Então, mais uma vez, o algoritmo se prova bastante funcional e bastante eficiente, visto que ele executa em tempo O de V mais Z, né? Número de vértices e número de arestas do meu grafo. Então, eu não tenho um termo quadrático ali, por exemplo, então isso faz dele um algoritmo bastante eficiente. Outro exemplo aqui um pouco mais simples, ele tem apenas um ponto de articulação, apenas um vértice de corte, mas ele tem bastante aresta, então eu quis testar ele. Ele tem 7 nós, 7 vértices, e tem estas arestas. Ele tem bastante aresta para o número de vértices de corte, né? Tudo isso de aresta para um só vértice de corte. A gente vai executar ele aqui mais uma vez. Como esperado, o algoritmo apresenta só um vértice de corte e aí a árvore gerada por ele, pelo DFS. Mas todos os exemplos que eu mostrei anteriormente, tanto visto em aula como esses outros dois, é apenas uma única componente conexa. E se eu tiver um grafo com várias outras componentes, o algoritmo não vai se perder, ele vai visitar
todos esses componentes e marcar todos os vértices de corte que de fato existem ali dentro? Então eu peguei este exemplo aqui. Perceba que aqui ele nomeia os vértices como se fossem de grafos separados, né? Então eu tenho 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas no nosso código aqui a ideia é que isso tudo, essas 1, 2, 3, 4 componentes, sejam parte de um único grafo. Então é isso que vai fazer a gente testar se ele vai passar e visitar de fato ali e marcar todos os vértices de todas as componentes. Então ele tem um pouco mais de vértices, né? Tem 19 vértices, eu vou mudar ali em cima. E todas essas relações de aresta. Vou mudar aqui para 19 vértices. Tem todas estas relações de arestas aqui. Vou executar mais uma vez. Legal. Aqui eu vou expandir a tela para a gente ver. Show. Então aqui eu vejo todos aqueles componentes desconexos que a gente viu no exemplo, plotados em tela. Então eu tenho componentes com um vértice sozinho, só com 2, com 4, com 6. Aqui tem 6, aqui também tem 6. E o algoritmo funciona graças àquele for na main, de para cada um dos nós não visitados, eu inicializo a minha função novamente. Então ele consegue marcar, mesmo assim, quais são os vértices de corte em cada uma das componentes. O 14, o 16, o 10, o 8, o 1 e o 2. E a minha árvore é a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui uma árvore para cada componente conexo. Então essa é a carinha deles, também marcados de vermelho, né? Correspondente ali aos seus pares no grafo original, né? Aqui a diferença aqui é um dígrafo, né? Orientado. Bom, dito isso, a gente sempre quer trazer uma aplicação um pouco mais fora da computação, né? Para esse tipo de algoritmo. Aqui eu trouxe a tese, a dissertação de mestrado do Igor Augusto Brandão, da Universidade do Rio Grande do Norte. E o tema dele é abordagem da biologia de sistemas na investigação de pontos de articulação nas rotas metabólicas do KEGG. KEGG é uma grande enciclopédia, um banco de dados de genes e genomas. Então, é disponível nesse site aqui. Para quem é da área, deve ter uma familiaridade melhor com esse site. Mas a gente percebe aqui que ele é um tema fora da computação, apesar de usar a computação, né? A gente já vê aqui pelo título dele de pontos de articulação. Bom, rotas metabólicas é uma série de reações químicas em cadeia, em que uma reação química depende do substrato fornecido pela outra. Então, o ciclo de Krebs, por exemplo, é uma rota metabólica, só para a gente aqui conseguir visualizar um pouco mais. Ele é capaz de representar essas rotas, essas vias metabólicas, através de um grafo. Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo para a gente destas vias implementadas como um grafo. Ele diz, se a gente ler com calma, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que há várias maneiras de representar as vias metabólicas como grafo. Aqui ele representa uma delas. Então aqui no meio, aqui, ó, representação de via metabólica relativa à biossíntese de estibenoide como grafo, desenvolvido pelo próprio autor. E qual que é a importância dos pontos de articulação neste trabalho dele? Aqui, se a gente pegar... Tem vários trechos que ele fala. AP são os articulation points, então são os pontos de articulação, são os nossos vértices de corte. Ele diz que... cadê? Que esse conjunto de proteínas que são dados por esses vértices de cortes são essenciais para a via metabólica, uma vez que estão presentes na maior parte das espécies. Então a gente já sabe que vértices de corte são bastante críticos em sistemas que conseguem ser desenhados a partir de grafos, né? Em geral, eles são pontos que conectam uma ou mais regiões do grafo, pontos críticos que vão distribuir toda uma rede de comunicação, ou que vão fazer com que uma rede de energia, por exemplo, não caia. Então a gente sabe de fato que eles são pontos críticos e que merecem essa atenção especial na hora dos estudos da computação. E além disso, né, a gente consegue
extrapolar esse estudo para outras áreas do conhecimento. E aí é muito interessante, que se a gente olhar aqui também, como é que ele acha os pontos de articulação nestas vias químicas e metabólicas todas dele. Se a gente pegar aqui o capítulo de APS Detection, detecção de pontos de articulação, ele fala que foi de acordo com o algoritmo de Tarjan. Então aqui está uma aplicação mais do que prática do nosso algoritmo em uma outra área do estudo. Bom, eu espero que tenham gostado. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Então eu vou deixar o GitHub do meu código, o artigo do Igor. Vou deixar também o site do KEGG para vocês darem uma olhada. E é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.